Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Amor e compreensão são as duas palavras que o Botafogo pediu para que a torcida dê à equipe no clássico diante do time do Vasco. Vem cá, independente da paixão em preto e branco, que a gente sabe que a torcida alvinegra tem, ninguém cala esse nosso amor, é o que eles dizem. O atual Botafogo está mesmo digno do carinho dos seus torcedores? Pois é, o Botafogo tem tudo agora para dar uma retomada, para melhorar ainda mais com a volta do Marcelo Matos. Eu acredito que vai ser uma peça importante, né, no esquema tático do Joel, para que finalmente o Joel possa colocar em ação aí a força, que não ainda máxima, né, mas chegando aí a força máxima do elenco alvinegro. Então, Marcelo Matos é a referência do meio-campo, é o jogador que vai dar o equilíbrio que o Botafogo precisa para esse clássico contra o Vasco, que está embalado. O Vasco que quer retomar os caminhos, né? Quer retomar o bom rumo da caravela Cruz Maltina. Mas o Marcelo Matos não vai começar jogando. A tendência é de que ele comece na reserva, estava 40 dias fora. É bom dar um pouquinho de ritmo para ele, talvez fosse queimar uma alteração, fosse sacrificar muito o Marcelo. A princípio, o time deve ser o mesmo, o time do Botafogo deve ser o mesmo que derrotou o americano por 4-0. E que jogou bem, né, diante do americano. O problema é o seguinte, né, que o Botafogo só jogou bem dos últimos jogos nesse jogo contra o americano, né? E o time do Nova Iguaçu jogou mal. E convenhamos, o time do americano está brigando para não cair. Pois é. Ao contrário do Nova Iguaçu. Mas você acha, Fábio, o meio de campo teria Rodrigo Mancha, Arévalo, Somália e aí só o Everton lá para armar a jogada. Contra-ataque, é isso. O Vasco vai atacar, deverá atacar, e o Botafogo vai, no estilo Joel Santana, contra-atacar, agredindo o Vasco da Gama no erro, né? No erro do Vasco, no erro do contra-ataque. Agora, o que vai pesar é se o Vasco vai, que vamos falar no bloco do Vasco, como é que o Vasco vai se portar psicologicamente. Agora, falando em números, os números são completamente, né, a favor do Botafogo. Porque com o Joel Santana, o Botafogo acumula 5 vitórias no clássico, né? 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota em 8 jogos aí. Mas isso somando todas as vezes que é substituído o Botafogo. Isso mesmo. Então o Joel Santana tem aí um retrospecto bem favorável como treinador do Botafogo. Eu acho que essa única derrota, se eu não me engano, foi em 97, no primeiro jogo da final do Carioca, que foi. A famigerada dança da bundinha do Edmundo na frente do Gonçalves. Que o Gonçalves vingou depois, né? Exatamente. Agora, vindo para o presente do Botafogo, vou perguntar para vocês assim, interpretação de texto, aula de interpretação de texto. Opa. Jefferson, goleiro do Botafogo, declarou: marcamos com humildade de time pequeno e com a bola jogamos com a grandeza e a tradição do Botafogo. Isso não demonstra na prática, né? Porque o Botafogo é um time que se posiciona, marca assim como um time pequeno. O início está certo. Agora, o meio para o final, o Botafogo não se porta com um time grande, não. Precisa mais. Continua se portando como um time pequeno. Precisa agredir mais, precisa envolver mais o adversário. Tá certo? E para isso precisa ter também mais qualidade, né? Com certeza. É como eu falei, o Marcelo Matos está voltando, deverá entrar no segundo tempo para dar o equilíbrio ao Botafogo que eu falei anteriormente. O Maxwell vai demorar um pouquinho mais, mas... Só na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, são peças que vão fazer com que o Botafogo tenha aí mais impulso, mais ímpeto. Então, por enquanto, o Joel ainda está deixando o Botafogo, entre aspas, né, jogando com o molde de um time de menor investimento. Né? Não gosto de falar time pequeno, porque pequeno não existe mais. É time de menor investimento. O Botafogo também está em busca de contratações. Eu acredito que possa, aí, de repente, ter umas 2 peças aí para o elenco alvinegro. Apesar de o Joel falar que não precisa, né? Mas que precisa, né? Precisa de um meio campo de armação, precisa de um atacante de boa qualidade, precisa de zagueiro também. O zagueiro, o Antônio Carlos, inclusive, ele deve não jogar contra o Vasco, ele está machucado. Agora, você vê o Marcelo Matos, Flávio, que você citou,
Marcelo Matos é o ponto de equilíbrio. Marcelo Matos é meio defensivo. Pois é. Não Mas tem meio. ele é o meia defensivo que tem bons passos, né? Sabe sair jogando com a bola. Seria melhor, vou dar um exemplo comparando, mal comparando, mas vou comparar, ele está até melhor, ele estando fisicamente bem, com o Maldonado, até um pouco melhor o passe dele, né? Tendo aí, arriscando mais, mas claro que sozinho o Marcelo Matos não vai, né? Não vai ser aquele cara. Mas claro que um pensador com o Michael Celso voltando seria ideal. Mas como não tem essa peça, o Renato Cajá vai para o futebol chinês. Já foi. Então o Botafogo precisa realmente de mais uma contratação. Mas o Marcelo Matos vai ter um retorno importantíssimo. Mas o Botafogo também está padecendo muito com sua lateral esquerda. O Márcio Azevedo, que no início prometia, teve um futebol promissor, agora ele deu uma decaída também. Jogando futebol, o futebol dele deu uma decaída que é de impressionar. Você acha que já está... E o problema também é a falta de peça de reposição. O que o Joel vai pensar? Botar o Somália na lateral esquerda. Pois é. Aliás, no jogo com o Botafogo foi uma coisa espantosa. O Somália armando jogada. Somália tentando armar jogada. Pois é. É o número 1 do Joel agora. Não, isso aí eu acho que dá para perceber que o time do Botafogo está certo. O Maurício Assunção declarou que primeiro a harmonia entre o grupo. Também acho legal ter harmonia entre o grupo, mas por favor, que tenha um grupo melhor para ficar com mais harmonia dentro de campo. Mas isso daí ele tem que contratar reforços para que essa harmonia seja mantida. Entendeu? Não reforços que quebrem essa harmonia. Você pode ter um jogadoraço, mas que quebre a harmonia. É verdade. Ele tem que contratar jogadores bons, sim, mas que mantenham a harmonia. Agora, falando de harmonia, em vez do bonde do Mengão sem freio, do trem-bala da colina lá do Vasco da Gama, o Joel Santana está valorizando o glorioso tranquilo. O glorioso tranquilo. Vocês acham que há de fato uma tranquilidade no Botafogo? Vai ter que esperar os resultados. Porque Será então que vem aí a carroça alvinegra? Pegou pesado de Fernando. O glorioso tranquilo. O bonde do Mengão sem freio. Bonde é um meio de transporte rápido. Como é que é o do Vasco? Trem-bala. Trem-bala do Vasco, então mais rápido ainda. Carroça é um meio de transporte mais tranquilo. É verdade, né? Ecologicamente correto. Pois é. Né? Ecologicamente correto. Ainda se fosse metrô, talvez dava para confiar um pouquinho mais. Né? Pois é. Esse discurso está copiando e colando 2010. O que aconteceu? Botafogo campeão, tomou um 6-0 no início do ano, 2010, do Vasco, e foi campeão estadual de 2010. Tomou 6-0, mas ainda era o Estevão Soares o treinador. Era Estevão Soares o treinador. Tá certo. E agora, o que esperar do Botafogo, então, no Clássico? Você acha mesmo que é só um contra-ataque que você vai esperar, Flávio? Teoricamente, sim. O Botafogo está se postando defensivamente, né? O Vasco da Gama, ao meu ver, vai com mais ímpeto, vai com mais força ao ataque. E o Botafogo deverá jogar no erro do Vasco da Gama, e explorando o psicológico do Vasco ter começado muito mal a temporada, né? Querendo explorar esse psicológico. De repente faz um gol, o Botafogo acha um gol, uma jogada, e aí deixa o Vasco da Gama de repente perdido. Esse vai ser, eu acho, a arma do Botafogo. Acho que o Botafogo não vai agredir o Vasco da Gama. Mas acho que psicologicamente o Vasco está melhor agora do que o Botafogo. Por quê? Porque o Vasco vem tendo partidas boas, né? Em sequência. Mas falta uma vitória no clássico. 4-2 no Duque de Caxias e 4-2 no Madureira. Times de menor expressão. Mas olha só. Mas conversamos... Os dois jogos foram bons do Vasco. Sim, mas conversamos no ano passado. O Vasco não se dá muito bem quando toma um gol. O time fica um pouco... Pois é. Como o time tem investimento, não tem o ídolo do Botafogo, de repente o Botafogo pode se aproveitar, de repente fazendo um gol, achando aí um gol, ou criando realmente um gol. Nesse ponto, sim. O Vasco, você vê, todos os jogos que ele perdeu, às vezes ele estava jogando melhor, aí tomava um gol e se desequilibrava completamente. O jogo com o Macaé foi muito claro isso. Inclusive no jogo com o Madureira, o Vasco penou um pouco por causa disso também.
mas a gente vai falar do Vasco no próximo bloco. Tá certo. Recado final, fala Vinícius. Olha, primeiro clássico do Everton como camisa 10 do Botafogo, desde o início da partida. Olho nele, para ver se ele consegue, de fato, ser o líder do meio de campo alvinegro que a torcida tanto quer e que a diretoria está apostando. Bom, Fernando. Bom, Flávio, o meu destaque final do Botafogo vai para a torcida, né, que precisa acreditar um pouco mais nesse time que está aí, né? E o time que vai enfrentar na Copa do Brasil o Paraná, que tem jogo duro, né? Então, sempre jogo duro com o Paraná. Tá certo. O recado final é o Botafogo aí, seja na carroça, seja no Fusquinha, o Botafogo vai com o Vasco da Gama fazendo um clássico, tendo aí sua grande arma, né? O atual campeão estadual de 2010. O Botafogo, não podemos esquecer do Botafogo. É o atual campeão e merece todo o nosso respeito. Satisfação? Satisfação.